E como eu não quero virar alvo da ira de ninguém, eu vou fazer uma suposição num país qualquer, X, que tem uma Suprema Corte onde um ministro da Suprema Corte decide num caso onde a sua esposa é advogada. O cliente dessa advogada esposa do ministro faz um acordo, foi pega com atos de corrupção, confessou que cometeu atos de corrupção, que cobrou mais caro para fazer obras para empresas ligadas ao governo, e em razão deste sobrepreço, pegou parte do sobrepreço e distribuiu para políticos. Inclusive, nessa suposição que eu estou fazendo, esse dinheiro teria ido irrigar campanhas políticas, mudando por completo o resultado de eleições. Pois bem, essa empresa admite que ela cometeu atos de corrupção e ela se compromete a pagar uma indenização para o país, bilionária essa indenização. E aí vamos supor, nesse exemplo que eu estou dando, que a esposa entra com um pedido ao marido para dizer, olha, essa empresa, tadinha, ela se equivocou. Foi um deslize, uma coisa assim isolada, mas ela é muito boazinha. Então, ela não merece, apesar dela ter confessado, apesar dela ter se comprometido a pagar, ela não merece pagar isso. Vamos deixar, já passou, vamos deixar isso para lá. Aí o marido pega esse pedido da esposa e fala, não, realmente, a minha esposa é uma advogada brilhante, os argumentos dela são maravilhosos, eu vivo isso na minha casa. A última palavra na minha casa é da minha esposa, eu não consigo argumentar com ela. Então, como é que eu vou tratar de forma diferente? Olha, eu vou conceder o pedido para ela e aí essa empresa se livra de pagar bilhões em indenização ao país em razão dos atos de corrupção cometidos e confessados. A esposa do ministro, Dávila, nesse exemplo hipotético que eu estou usando, recebe dezenas, quiçá centenas de milhões de reais, porque ela recebe uma fração do dinheiro que ela consegue evitar que o seu cliente pague, em honorários. O que será que o ministro pensa na hora de decidir? Puxa vida, minha esposa, hein? Olha como ela é competente. Estou vendo aqui a nossa conta conjunta. Apareceram 100 milhões agora na nossa conta. Puxa vida, palmas para ela. Mas eu não vou nem tocar nesse dinheiro, porque eu vou viver aqui do meu salário. Não, ela, quando a gente for viajar, ela vai viajar de primeira classe. Mas o meu salário só dá para comprar classe econômica. Quando a gente for ficar no hotel, ela vai ficar no hotel 5 estrelas, na suíte presidencial, porque ela pode pagar. Mas eu vou ficar no hotel de 3 estrelas, que é o que o meu salário dá conta. Quando eu for comprar um presente para ela, eu vou comprar um presente simples, que caiba no meu orçamento. Mas quando for o meu aniversário, ela vai me dar um relógio de ouro cravejado de brilhante. Afinal de contas, ela é tão bem sucedida. Aí eu te pergunto, Dávila, isso é ou não é corrupção? O pessoal é muito bom em matar charadas aqui no nosso chat. Vai lá, Dávila. Canhato, eu entendo que casos do escritório, como o escritório tem vários casos, esse é um caso que realmente é um caso emblemático. Agora, a lei não é em cima deste caso. A lei, que a meu entendimento, é que, na verdade, este fundamento, esse dinheiro todo é dinheiro advindo de corrupção. Então, eu acho que é forçação de barra achar que todo dinheiro... Você deu um exemplo, mas estou dizendo assim, que todos os casos têm a ver com esta mesma lógica. Então, eu entendo que a lei tem que ser aplicada de uma forma muito clara e objetiva em relação a alguma coisa. E eu acho que essa clareza existe em relação ao ministro Alexandre de Moraes e eu acho que ela se torna turva em relação a, inclusive, não só a mulher do ministro, como a demais personagens da política. Eu acho que a gente começa a entrar num caminho turvo. E toda vez que é turvo, é justamente a crítica que nós fazemos aqui todos os dias.
ao Supremo Tribunal Federal. É quando nós saímos do cumprimento da norma e da Constituição e entramos num subjetivismo de valores na interpretação, não o que a lei é, mas o que a lei deveria ser. Aí você entra numa área de total insegurança e imprevisibilidade do direito e da Constituição. Eu acho que essa é a armadilha que nós estamos vivendo agora. Então, eu não acho que a gente pode pegar o caso de uma lei americana e esticar numa interpretação para caber outras coisas. É exatamente a crítica que nós fazemos aqui todos os dias. Estamos fugindo do cumprimento estrito da norma e da Constituição e estamos tendo interpretações subjetivas de valores da Constituição e não o que a Constituição está dizendo, mas o que ela deveria dizer. E isso é um erro total. Isso é, na verdade, uma distorção total do Estado Democrático de Direito. Neste mundo, tudo a gente vive num constante improviso. Nós vivemos numa constante insegurança jurídica. Então, de novo, o mesmo critério que nós aplicamos às nossas críticas, eu estou aplicando a este exemplo da lei. Acho que a lei tem que cumprir o que está na norma. Tudo que é acima da norma, entra nesse mundo elástico, subjetivo, eu acho que a gente acaba cometendo a mesma crítica que nós fazemos hoje ao Supremo Tribunal Federal. Mas a possibilidade de aplicação dessa lei, né, Nelson Kobayashi, joga a luz justamente sobre algo que não está definido, né? A gente precisa tratar dessa subjetividade que o Dávila menciona quando a gente olha para esse conflito de interesse. Porque eu me lembro da época em que Jair Bolsonaro era presidente, que levantou-se a possibilidade de indicar o Adriano Pires para a presidência da Petrobras. Ele sairia de uma consultoria que trata de muitas questões relacionadas a petróleo e gás e deixaria o filho, o Pedro Rodrigues, que já concedeu várias entrevistas aqui, os dois são muito especializados nesse assunto. E mesmo assim a compliance identificava que tinha conflito de interesses. Adriano Pires não poderia presidir a Petrobras e o filho presidir aquela consultoria. A família deveria se desligar completamente. Pois bem, esse exemplo dado, não seria necessário também instituir quais são os limites para os parentes dos ministros do Supremo atuarem? Sim, deveria sim. Só queria colocar a bola no chão aqui, Caniato, porque salvo engano, salvo melhor juízo, a possibilidade da aplicação da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes não tem a ver com a sua atuação como advogada. Tem a ver com o fato de ser esposa, dividir as mesmas contas, enfim, de ter a vida financeira comum com ele e que, portanto, ele poderia se utilizar das contas dela para continuar sua vida financeira normalmente, estando ele com as suas contas, o seu CPF bloqueado, com as suas dificuldades todas que a gente sabe que são decorrentes da Lei Magnitsky, ele se utilizaria das contas dela. Ou seja, sabe aquela coisa de por si ou por terceiros que ele costuma aplicar aos demais? Seria basicamente isso, ele utilizando as contas dela e não tem a ver diretamente com a atuação dela enquanto advogada. Até porque se a gente pegar esse exemplo, aí bem trazido pelo Beraldo, então os Estados Unidos deveriam, antes de tudo, aplicar a Lei Magnitsky à empresa corrupta, que confessou, inclusive, e não a advogada que foi contratada para defender os interesses da empresa. E apesar de ter esse conflito de interesse imoral entre ela atuar no gabinete do marido ou em um julgamento que vai ser depois, de alguma maneira, compartilhado com os interesses do marido, não se pode contaminar, vamos dizer assim, a atividade da advocacia com aquelas dos clientes, né? Tem um limite importante aí. O dinheiro dela de honorários é diferente do dinheiro da empresa de corrupção. Tem só essa questão aí para ser diferenciado, para não corrermos o risco de criminalizar, inclusive, a advocacia. Mas eu queria só deixar claro que o fato dela ser cotada para ser punida pela Lei Magnitsky diz respeito simplesmente ao fato dela ser esposa dele. E nada mais, não tem a ver com a atuação dela como advogada. Não, mas eu nem acho que as autoridades americanas levarem em consideração o fato de ela ser advogada e tratar de casos que correm no Supremo Tribunal Federal. É que, por ser sócia de um escritório que administra casos importantes e que tem clientes muito relevantes, né, Beraldo? A partir daí, presume-se que ela tenha proventos que poderiam, inclusive, dar conta das necessidades mensais do ministro e da família, né? Eu acho que trata um pouco disso, né, Beraldo?
Assim, nós estamos aqui conjecturando, Sim. Né? Mas uma coisa importante para nós levarmos em conta é que a aplicação da Lei Magnitsky se dá sobre a ótica dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, se houvesse um juiz, ou se houver e for descoberto um juiz, que dá ganho de causa, direta ou indiretamente, a seus parentes que advogam, é cadeia para todo mundo. É todo mundo preso. Porque isso faz com que o senso de justiça, o papel do judiciário, seja completamente deturpado. Não há absolutamente nenhuma forma de olhar para este tipo de atuação em que, não em razão da lei, mas em razão de uma relação pessoal e de uma flexibilização da interpretação da lei para dar ganho de causa a alguém em razão desta relação, isso é, no meu entendimento pessoal, de forma hipotética, sem fazer referência a absolutamente ninguém que eu conheça ou que faça parte desse cenário que nós estamos aqui discutindo, isso para mim é corrupção da braba, porque se eu não tenho, dentro da atuação do meu advogado, competente, estudioso, comprometido comigo como cliente, se eu não tenho as mesmas chances de vencer, porque a lei, na minha interpretação, me favorece, do que o outro, simplesmente que o outro tem uma relação de íntima, próxima, esqueça, por favor, gente. Não há justiça, não há licitude nesse julgamento, há sim movimentação de dinheiro, de corrupção, porque aquele que usa o poder que tem a partir de um estímulo financeiro para tomar uma decisão em razão do seu cargo está cedendo à corrupção. Então, para mim, é corrupção descarada, deslavada e oficial. É a emenda parlamentar que chega ao Supremo, ao Judiciário. Então, essa é a minha interpretação pessoal. É só fazer o complemento, você, Koba, só para fechar essa discussão em relação ao que disse o Beraldo, posso trazer um próximo tópico aqui? Pode. Porque tem a informação, inclusive, e é preciso nós analisarmos sobre um certo receio, viu, Koba, de que alguns integrantes da Suprema Corte teriam com a escalada dessas sanções contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Fala-se, inclusive, são informações de bastidores, né? Mas fala-se que um ministro estaria muito insatisfeito com esse cenário, com a possibilidade dos demais ministros sofrerem algum tipo de sanção, porque a família desse ministro tem bens no exterior, inclusive um apartamento de mais de 150 metros em Miami, e haveria a possibilidade desse bem ser bloqueado. Quando há essa sinalização, de que maneira o jurista, o ministro do Supremo deve se comportar? Faz muito mais sentido, do meu ponto de vista, Canhado, do ponto de vista da coerência e dos motivos que levaram à sanção ao ministro Alexandre de Moraes, aplicar aqueles outros ministros que convalidam a decisão dele. Do que a esposa? Do que a esposa. Faz muito mais sentido. Por quê? Porque eles são os ministros que decidem depois colegiadamente aquela decisão que anteriormente era monocrática. Por exemplo, quem foi que decidiu junto com o ministro Alexandre de Moraes as cautelares impostas ao ex-presidente Bolsonaro? Você acha que foram todos os ministros da primeira turma. Há um erro de avaliação das autoridades americanas? No meu ponto de vista, do fundamento da aplicação da lei, faz mais sentido aplicar aqueles que estão judicando, aqueles que estão atuando como juízes e, eventualmente, ferindo direitos fundamentais. Aqueles juízes que vão lá e estão aderindo à decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à liberdade de expressão, às plataformas digitais, às prisões que, vez ou outra, são consideradas ilegais, a prisão de pessoa que tem parecer médico para estar em casa em prisão domiciliar, pessoa que tem até parecer do Ministério Público nesse mesmo sentido, prisão de pessoa que não deveria estar presa, prisão de pessoa que está equivocadamente em prisão preventiva, com todos os requisitos para uma liberdade provisória. Aqueles ministros que, diante desse caso, podendo revisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, faz muito mais sentido a aplicação, a extensão da Lei Magnitsky a essas pessoas do que a terceiros, do que ao presidente do Senado ou a esposa, família do ministro Alexandre de Moraes. Estou falando do ponto de vista da coerência. Os motivos que levaram à aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes estariam presentes também para os demais que, com ele,
decidem conjuntamente em uma decisão da primeira turma. Vamos nos lembrar que não são todas que são enviadas para a primeira turma. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes é campeão de decisão monocrática, de decidir no gabinete dele. A maior excrescência recente da última semana, a decisão que determinou as medidas cautelares contra o ex-presidente Bolsonaro, submetida à turma, 4-1, foi a votação lá na primeira turma. Já a decisão que mandou prender o ex-presidente Bolsonaro domiciliarmente, decisão monocrática. Olha que excrescência. Mas ele defende que o parecer anterior já tinha um parágrafo que tratava da anuência dos integrantes da turma para a decretação de uma prisão, né? Pois é, mas se os componentes da turma são capazes de decidir qual é a medida cautelar, devem ser eles os capazes para decidir se houve ou não houve descumprimento de cautelar. A decisão mais branda foi submetida ao colegiado. A decisão mais grave foi monocrática. É um absurdo completo. Mas assim, aquelas que são submetidas ao colegiado dão razão à aplicação, sim, extensão, dependendo da interpretação, para esses outros ministros, muito mais do que qualquer outra pessoa que nada tem a ver com as atuações funcionais do ministro Alexandre de Moraes. Ao longo das últimas semanas, quando nós vimos as medidas tomadas pelos Estados Unidos, alguns analistas, e estou falando de vários veículos de comunicação, Dávila, sugeriam que os Estados Unidos, que as autoridades americanas não compreendiam exatamente o funcionamento das coisas aqui no Brasil, e que eles teriam sido induzidos, as autoridades americanas, ao erro na avaliação, no diagnóstico, no raio-x para tomar as medidas. Faço essa reflexão porque escutei esse apontamento do Koba e queria também te ouvir. Se você acha que houve um juízo equivocado e também quando há a tomada de decisão para parentes, no caso de ministros do Supremo. Você acha que houve, em algum momento, uma avaliação equivocada para tomar essas medidas, Dávila? Caniato, vamos olhar os dados e os fatos, como eu sempre gosto de colocar aqui. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes iniciou essa prática anti-Estado Democrático de Direito, que são inquéritos sigilosos por tempo indeterminado. Isso levou à censura de veículos, censura prévia de provedores de conteúdo, levou à suspensão de publicação, levou à condenação de pessoas, e isso se transformou num grande ralo que levou todo mundo até hoje. O 8 de janeiro foi tudo entrando nesse grande liquidificador que começou justamente com esta história das fake news, usando um mecanismo que viola todo o princípio do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, do direito à ampla defesa. Foram inquéritos sigilosos por tempo indeterminado. Os advogados não tinham acesso aos autos do processo. Como é que você pode defender alguém se não tem acesso aos autos? O Koba está aí, advogado, sabe disso. Então, assim, depois condenaram numa bacia centenas de brasileiros sem devido processo legal, sem individualização de pena. E absurdos, como nós já declaramos aqui. É ou não é condenar uma pessoa por causa de um batom numa estátua a 14 anos de prisão? É ou não é violação de direitos humanos pegar 2 aposentadas, mantê-las encarceradas? É ou não é a morte do Clezão na prisão porque o juiz não quis deixar que ele fosse atendido no hospital? Então, assim, existe uma lista, Caniato, infinita de coisas. Então eu tenho certeza que essa lista de arbitrariedade, porque se fosse uma ação arbitrária, eu duvido que a lei Magnitsky ia ser aplicada. Agora, é recorrente há 6 anos. E depois caímos na história com o X, com a Starlink, com empresas americanas, o juiz pedindo para ter direito às trocas de mensagens nos Estados Unidos, de um provedor americano, de cidadão americano. Ou seja, é uma festa. Aliás, se tivesse o que ticar itens, está tudo ali. Então, assim, não dá para dizer que não sabe, não foi. Não, é só para fazer hoje com a inteligência artificial, colocar lá, falar decisões arbitrárias, vem lá uma lista, a que eu estou dando não dá 20% do que tudo que foi. Então, assim,
Não é uma coisa descabida de evidências, de fatos, e apenas uma lei que está sendo aplicada como uma forma de perseguição política, ou ataque à soberania. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com decisões tomadas há mais de 6 anos. Então, nesse sentido, eu entendo que é totalmente cabível o que aconteceu e existem provas suficientes para mostrar a arbitrariedade recorrente, fugindo dos princípios do Estado Democrático de Direito, da direito à ampla defesa, e aí eu acho que tem toda a razão.